história de vida de hoje tem uma data e um local precisos. Agosto de 1967, em Cabo Delgado, Moçambique. É uma história de guerra, mas é sobretudo uma história sobre a solidão. Chama-se A Escova em maiúsculas. Agosto de 1967. Lá estava o navio Niassa atracado no cais da Fundição em Santa Apolónia, pronto para nos levar a todos para terras de África, das quais só conhecíamos os nomes aprendidos nos bancos de escola. O nosso batalhão ia cumprir uma comissão de 2 anos em Moçambique, Cabo Delgado. Na viagem de comboio noturna que nos levou de Estremoz para Lisboa, bebemos, cantámos e chorámos. Revivemos os últimos dias passados com a família antes da grande viagem. Ainda sentíamos no corpo o último abraço e nos lábios o último beijo. Nas malas e nos sacos também viajavam com a tropa todos os últimos mimos da família. Presuntos, chouriços, conservas, queijos dos mais variados sítios, tabaco e um ou outro garrafão de vinho. Foi um quebra-cabeças para arrumar estas iguarias juntamente com o equipamento militar que nos tinha sido distribuído poucos dias antes da partida. Na minha mala também ia a minha escova de pelo escuro e madeira castanha clara, a qual serviria para puxar o brilho às botas quando fosse necessário. Já em Cabo Delgado, na aldeia de Muindumbe, em pleno planalto de Maconde, apercebi-me que não iria dar muito uso nem à minha escova, nem às botas, nem à lata de pomata preta. Era só mato. Tomei então a decisão de arrumar definitivamente as botas e a lata de pomada dentro das malas e soltei a minha escova. A partir desse dia passou a ser a minha cadela, a Lassie. Com um cinto, fiz-lhe uma trela e saí com ela pela porta da caserna a caminho da cantina, indiferente ao olhar de espanto de todos que nunca tinham visto nada igual. Mais um cacimbado, disseram. A Lassie partilhou comigo tudo aquilo que era possível partilhar. O medo, a solidão, os copos, as colunas, as picadas, as emboscadas. Sempre ao meu lado, no banco da Berlier, não muito longe da G3. Nunca se lastimou, apesar de ser constantemente gozada pelos restantes tropas com piadas: "Ó maluco, a cadela tem carraças? Ó 142, a cadela já teve o cio." Eu fui perdendo a minha identidade militar. Deixei de ser o soldado 142 para passar a ser o gajo da Lassie, o maluco, o apanhado pelo Colima. Pelo Natal também tinha a sua prenda, a minha, mas nunca recebeu nada do movimento nacional feminino. Era um cão. Com o tempo a Lassie ganhou fama e eu era a sua sombra. Chegou o dia em que tivemos de deixar Muidumbe para trocar com outra companhia. O novo destino era a cidade de Tete. A Lassie iria comigo, compraria uma nova trela, passearia comigo pelas avenidas da cidade. Este seria o seu destino, não fosse Pedro Maconde. O ajudante mecânico, nascido e criado em Muidumbe, 20 e poucos anos, negro como a noite, grande como uma torre, olhando-me nos olhos com um sorriso enorme, disse-me: "O soldado não leva a Lassie. Lassie fica comigo. Assim eu falar com ela como o patrão fala. Aqui é a terra dela." E ficou. Entreguei-lhe a Lassie perante o riso geral. Já em Tete, e passados longos meses, escrevi um aerograma para a companhia do Muidumbe a perguntar pela Lassie. Responderam-me que o Pedro Maconde tinha sido incorporado no exército e tinha levado a Lassie. Emocionei-me. O Pedro foi o único a compreender que a escova não era uma escova. José Manuel Nobre, ex-soldado condutor, batalhão 1923, Esquadrão de Cavalaria 1728. Portimão. Miguel, esta história é depois de o autor ter enunciado todos os afetos que ficaram para trás quando ele partiu para Moçambique, acaba por ser uma espécie de aplicação do efeito placebo à escova, porque ele de facto tentou, com esta transformação da escova num animal doméstico, tentou tornar real a ilusão do afeto, não é? Eu acho que é difícil compreender esta história se não se pensar um bocadinho nas condições em que uma coisa destas pode acontecer. Porque eu, quando a li a primeira vez, pensei, que exagero. Mas pensando um bocadinho, talvez esta quase loucura, esta quase perda do que é a realidade, tenha sido aquilo que lhe salvou a vida, ou que lhe salvou a sanidade mental para o resto da vida dele. Foi a história de vida de hoje. Até amanhã. E boas histórias.